Ótimo, que bom. Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje, segunda-feira, meu tapete tá torto, não gostei. Vou arrumar. Pronto. Hoje, segunda-feira, estamos começando uma nova semana, seguindo com o tema. Seguindo, não, né, gente? Semana passada foi julho ainda. A gente começou agosto desse mês, então seguindo, não. Continuando assim com algumas coisas, claro, de julho, né? Mas agora em agosto, vamos trabalhar bastante com autonomia, tá? Então, a nossa ideia é construção de autonomia. Isso já vinha acontecendo em julho, mas esse mês as aulas vão variar de acordo de aluno para aluno, tá? Quando a gente dá aula particular, é um pouquinho mais fácil de construir autonomia com os alunos, né? Porque é só um, né? Tô ali conversando com a pessoa na hora. Quando é mais gente e algumas pessoas assistem pelo vídeo, depois no YouTube, fica um pouquinho mais difícil de fazer isso. Mas nós vamos fazer, vai rolar, vai dar certo. Eu vou dar as opções para vocês. E aí, se vocês não estiverem entendendo em algum momento, é só me falar, tá bom? Então a gente vai começar. Então, o nosso mantra é claro, Sahanavavatu. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom, assim iniciamos nossa aula de hoje. Iniciamos o mês e iniciamos oficialmente. O segundo semestre começa em agosto, né? Então, ou julho faz parte do segundo semestre. Eu sempre fico em dúvida, porque se a gente for pegar um calendário escolar, né, é a partir de agosto, porque julho, teoricamente, é um mês de férias. Enfim, segundo semestre, iniciando agosto. Vamos lá. Hoje, pessoal, vamos começar aí essa jornada de construção de autonomia na prática, tá? E aí, essa semana, eu vou começar com autonomia nos tempos de permanência. Ai, o que é isso? Como é que eu vou fazer isso? Que difícil. Calma. Nós vamos construir, a princípio, asanas em tempos mais longos, e aí depois, no final, vão ser asanas no tempo de vocês, tá? Por que eu quero construir os asanas em tempos mais longos? Para que vocês sintam o que é estar em um tempo maior. Obviamente, você não é obrigado a ficar no tempo que eu estou propondo, tá? Se, sei lá, propondo 2 minutos, você aguentou ficar 30 segundos, tá tudo bem, você tem que respeitar o seu corpo. Mas, se for possível, eu gostaria que vocês seguissem esses tempos que eu vou passar. Hoje, nós vamos passar asanas um pouco mais tranquilos, tá? E com permanências de no mínimo 1 minuto. Dependendo do asana, dependendo do praticante, isso pode ser pouco. Mas eu percebo que às vezes a gente está acostumado a ficar, sei lá, nem 30 segundos nos asanas. Isso é pouco, né? Obviamente tem asanas que a gente não vai aguentar ficar muito tempo. Vamos pegar, sei lá, Bhujangasana, na cobra. Quando a gente faz deitado, né, de barriga para baixo, não é nem bom ficar mais do que 30 segundos em Bhujangasana deitado. Mas, em Sarvangasana, por exemplo, a vela, a gente pode passar 2, 3, vários minutos ali, se for uma postura confortável, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com isso. Perfeito? Essa aula nós vamos iniciar deitadas de barriga para cima, porque a gente vai começar em um Shavasana, em um relaxamento. Então, peço que primeiro deitem-se de barriga para cima e já entrem em Shavasana.
A postura do morto, com as pernas estendidas, separadas mais ou menos na largura do tapetinho, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Afaste um pouquinho os braços do corpo e mantenha os olhos fechados. Eu vou cronometrar tudo na aula de hoje. Muito bom. Aqui você percebe o seu corpo, percebe como você está aqui agora, vai fazendo aquela avaliação que caminha de fora para dentro, sempre fazendo o caminho do mais grosseiro para o mais sutil. Vá se observando, vá se percebendo, vá se ouvindo com curiosidade, com carinho. Diga a si mesma que este momento é seu e apenas seu dentro da sua prática. Que tudo aquilo que não faz parte, que não diz respeito à sua prática, não tenha espaço agora. Deixe para depois. Muito bom. Entregue bem o seu corpo ao chão. Vai escaneando o seu corpo e vai relaxando cada parte do seu corpo que você escaneia, ao mesmo tempo que vai formando uma imagem própria sua. Muito bom. Entregue cada vez mais o corpo. Relaxe cada vez mais. Permaneça alguns instantes sem fazer nada. Aos poucos, você vai adotando respirações mais profundas e lentas. Muito bom. Vai flexionando os joelhos, apoiando as plantas dos pés no chão. E nós vamos fazer aquela sequência de pernas que vocês já conhecem, tá bom? Então, primeira coisa, vamos trazer a perna direita com o joelho flexionado à frente do corpo, abraçando ali o joelho pela frente, lembrando sempre do relaxamento do esforço. Existe, sim, um vigor nesse trazer da perna, mas ao mesmo tempo a gente tem o relaxamento dos membros, que não estão sendo utilizados. Aqui nós vamos permanecer 1 minuto em cada parte da sequência. Lembrando que você sempre pode permanecer o tempo que precisar. Então, estenda o joelho, apontando a planta do pé lá para cima. Perna estendida e, se não for possível, pode ser um pouco flexionada. Segure aonde for mais confortável. Se você conseguir apontar os dedos do pé para si, você vai sentir um alongamento maior. E aí permaneça.
Flexione o joelho direito. Traga o tornozelo direito próximo ao joelho esquerdo, fazendo o 4, né, com as pernas. Então, vamos trazer a perna esquerda com o joelho flexionado próxima ao tronco, alongando toda a região posterior de quadríceps da perna direita. Observe. Passamos um minuto aqui. Retorne devagar o pé ao chão, ambas as plantas dos pés no chão, se observe um pouquinho. Perceba como você fica depois dessas permanências um pouquinho mais longas. Um minuto não é muito, tá, gente? Mas já faz um efeito legal. Muito bom. Vamos então para o outro lado, trazendo a perna esquerda flexionada próxima ao peito, segurando lá pela frente do joelho, lembrando que existe o vigor e ao mesmo tempo o relaxamento no esforço. Sinta esse alongamento. Permaneça aí. Mais um pouquinho. Então, estenda o joelho apontando a ponta do pé lá para cima. Veja se é possível manter a perna estendida ou se precisa flexionar um pouquinho o joelho. Escolha onde é mais confortável segurar e mantenha. Ponte os dedos do pé esquerdo para o seu rosto. Flexione o joelho esquerdo, fazendo 4 com as pernas. E aí nós vamos trazer a perna direita com o joelho flexionado próximo ao peito, sentindo todo o alongamento na parte posterior de quadríceps esquerdo. Permaneça, lembre-se do vigor e do relaxamento do esforço. E volte o pé direito para o chão, ambos os pés bem apoiados. Se observe um pouquinho. Veja como alonga mais. Ficar mais tempo na postura.
Muito bom, muito bom. Vamos trabalhar com a cervical agora, sentindo, simulando aquela pressãozinha das invertidas, né? Então, nós vamos levar as mãos lá para trás da cabeça, as mãos unidas. Abra um pouquinho, né? Os cotovelos lá no chão. E aí, leve os cotovelos lá para cima. Descanse bem a cabeça, lembre que a cabeça fica bem entregue, e aí você puxa ela, levando o queixo no peito. Vamos ficar um minuto aqui, sentindo essa pressão. Se for demais, você volta. Lembrando sempre que a cabeça não está fazendo força alguma, ela está totalmente entregue nas mãos, e as mãos com os braços que estão trazendo a cabeça para frente. Sempre levando o queixo no peito. Mais um pouquinho. Retornamos a cabeça lá para o chão. Se observe, descanse um pouquinho. Perceba como é que o seu corpo reage a essa pressão, né? E nós vamos fazê-la agora em Sarvangasana, na invertida, vela, né? Postura panfísica. Então, vocês já sabem, Sarvangasana é uma postura invertida. Se você tem problemas de pressão, problemas cardiorrespiratórios, problemas na coluna, se está gestante, se comer há pouco tempo, não faça. Ou então avalie o que é possível. Nós vamos passar por Ardha Halasana, meio arado na montagem. Então, se você quiser, você pode parar no meio arado, tá bom? Nós vamos ficar 2 minutos na postura. Se você precisar voltar antes, tudo bem, não tem problema. Mas aí, volte com tranquilidade, tá bom? Esse eu vou colocar o temporizador, porque eu não vou conseguir olhar no relógio. Então, primeiro estenda as pernas apontando as pontas dos pés lá para cima. Veja quais são as adaptações que você precisa fazer para ficar aqui em Ardha Halasana, se for ficar. Se for para Sarvangasana, um pequeno impulso, tirando o quadril do chão. Você segura bem nas costas e vá subindo com as mãos pelas costas, como quem quer alcançar mesmo na parte alta das costas com as mãos. E aí as pernas vão chegando mais próximo de 90 graus, que for confortável, tá? Se não for confortável 90 graus, fique menos. Mas se for, você fica lá em 90 graus. E permanecemos sem mexer a cervical, sem mexer a cabeça. Eu quero um retorno bem tranquilo, tá? Então vamos flexionando os joelhos. Se você precisar, você segura bem nas suas pernas e aí você vai usar o peso da sua lombar e levanta um pouquinho o corpo do chão se for necessário. Mas se não, por favor, volte bem devagar, levando vértebra por vértebra no chão. Use o core, use a força do seu abdômen para te ajudar, ok?
Plantas dos pés no chão. Se observe um pouquinho. Perceba como você está. Depois de fazer um pouco mais de tempo, né, de uma postura meditativa, não, invertida, é muito positivo quando a gente consegue ficar bastante tempo nas invertidas, tá? Muito bom. Nós vamos fazer, então, Pavana Muktasana. 1 minuto e meio em Pavana Muktasana, certo? Então, vamos trazer ambas as pernas flexionadas, abraçando-as pela frente do joelho, com certo vigor, né? Se observe aqui, lombar tocando bem o chão, abdômen tocando ali as coxas. Então, nós vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre colando o queixo no peito e aqui permaneça. Volte primeiro a cabeça, depois as pernas. Se observe um pouquinho. Muito bom, muito bom. Nós vamos fazer Matsyasana na postura do peixe antiga, tá, pessoal? É aquela mais tranquila. Vamos fazer por 1 minuto e meio. Vocês já sabem. Então, deixa eu só colocar o tempo aqui. Muito bom. Vamos cruzar as pernas. Quem faz lótus pode entrar em lótus. E os braços cruzam atrás da cabeça, levando a mão direita na escápula esquerda e a mão esquerda na escápula direita. E aqui permanecemos. Matsyasana, postura do peixe antiga. Muito bom. Vá se desenrolando e observe. Observe os efeitos da prática até então, o seu corpo. Muito bom. Aos poucos, devagar, vá se sentando, vá ficando de sentada, de pé não, sentada, a coluna ereta,
as pernas cruzadas, se observe um pouquinho aí sentada. Muito bom. Nós vamos fazer uma extensão da parte alta da coluna, em Bhujangasana, a cobra. Vamos fazer a postura sentada, ok? E nós vamos ficar 1 minuto nessa extensão de coluna. O que nós vamos fazer é unir as mãos lá atrás do corpo, apoiando elas no chão, com os dedos entrelaçados. Abra o peito, olhe um pouco para cima, tire um pouco as mãos do chão. Cuidado para não acentuar, né? O arco da lombar, não, quadril bem encaixado, permaneça aí. Retorne, se observe. Perceba como você está, o que que o seu corpo achou de tudo isso. Então, partiremos para uma extensão de coluna, entrelace os dedos, leve as palmas das mãos lá para cima, aponte elas lá para o teto e você quer como se fosse tocar as palmas das mãos lá no teto, ó, cuidado com a acentuação da curva lombar, cuidado para não passar o braço lá para trás das orelhas, não. O braço está alinhado com as orelhas, permaneça aí. Se você quiser, você pode olhar para as mãos, mas lembrando sempre, né, aumentar a curva da lombar. Retorne devagar, se observe um pouquinho. Vamos fazer a meia-lua sentados, Ardha Chandrasana, podemos chamar assim. Primeiro, as mãos ao lado do corpo. Mão direita vai escorregando para longe, braço direito sobe lateralmente. Ao chegar na altura do ombro, vira a palma da mão para cima. Siga elevando o braço, então você vai lateralizar, escolhendo se vai manter a mão apoiada no chão ou o antebraço, sem grudar o queixo no peito, sem fechar o peito, sempre dentro do seu limite confortável, sem tirar o glúteo do chão. Permaneça na postura. Retorne para o centro. Perceba as diferenças entre um lado e o outro. Se observe.
Muito bom. Vamos fazer para o outro lado agora. Iniciando, escorregue a mão esquerda, braço direito, sobe lateralmente, vira a palma da mão, continua subindo e, enfim, lateraliza lá para a esquerda, alongando o lado direito do corpo. Permaneça aí. Leve sua respiração para a área alongada e se observe. Retorne devagar. Se observe novamente, perceba como você está. Muito bom. Nós vamos fazer aquela torção sentada, um Vakrasana, só que sem estar com as pernas estendidas, né? Então, se você pode e quer entrar em lótus, fique à vontade, senão não há necessidade alguma. Nós vamos ficar 1 minuto de cada lado, tá bom? Então, vamos levar a mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda lá atrás do corpo, e você torce, olhando por cima do seu ombro esquerdo. Se for possível, o braço esquerdo dá a volta lá por trás das costas e agarra ou o pé ou a coxa direita. Permaneça na torção, mantendo a coluna ereta. Muito bom, aos poucos. Volte lá para o centro, se observe. Vamos torcer para o outro lado? Vamos. Então, mão esquerda no joelho direito, mão direita lá atrás, torça, usando a sua mão esquerda como alavanca. Se quiser e puder, né? O braço direito passa por trás das costas, dá a volta, alcançando ou o pé ou a coxa. Permaneça na torção, mantendo a coluna ereta, mantendo a respiração. Retorne devagar para o centro. Se observe, perceba como você está. Muito bom. Nós vamos então lá para o gato, 4 apoios. E aí, pessoal, percebam como vocês estão aí em 4 apoios no gato. Percebam o que vocês estão sentindo.
Muito bom. Nós vamos fazer aquele movimento com a coluna que acompanha a respiração, porém, contudo, todavia, nós vamos acompanhar a respiração, tá? Nós vamos fazer a abertura do peito, permanecer 1 minuto. Depois, vamos olhar para o umbigo, com as costas bem arredondadas, e vamos permanecer 1 minuto, ok? A respiração pode ir acontecendo, não precisa prender a respiração por 1 minuto, certo? Vamos lá, então. Vamos começar 1 segundo, só que eu me embolei aqui com o cronômetro. Muito bom. Começamos abrindo o peito, estendendo a coluna, permanecemos assim. Respiração segue. Muito bom. Volte para o neutro. E aí, do neutro, nós vamos fazer o C com a coluna, olhando lá para o umbigo, como um gato que se espreguiça e permaneça. Deixe a respiração rolando aí. Volte para a postura neutra, se observe. Vamos fazer aquela invertida no gato. Vocês já sabem. Os joelhos permanecem da forma que estão, o quadril permanece onde está. A única coisa que você vai fazer aqui é 1 segundo, porque nós vamos passar um pouco mais de tempo nessa invertida. Mas a única coisa que você vai fazer para entrar nessa invertida é simplesmente levar os antebraços no chão e aí você apoia a cabeça em cima das mãos. É só isso. O joelho permanece onde ele está, o quadril permanece onde está e você fica aqui 2 minutinhos. Não é como em Anahatasana, né? Que nós escorregamos lá para frente, levamos o peito no chão. Não. Aqui só levamos a cabeça no chão.
Muito bom. Vá retornando devagar lá para o gato. E nós vamos nos perceber, nos observar em Vajrasana, a postura do diamante ou do raio. Então você junta bem as suas pernas e se senta sobre os pés. Veja se é possível. Se não for, você senta com as pernas cruzadas, tá bom? E nós vamos passar 1 minuto aí, sentadas em Vajrasana. Ok? Vamos lá. Muito bom. Daqui de Vajrasana, nós vamos nos deitar de barriga para cima. Então, caso você queira fazer a transição bonitinha, você vai sentar ao lado dos pés e estender as pernas. Vá lá para frente do seu tapetinho e deite-se devagar, levando vértebra por vértebra no chão. Eu vou ter que ir mais para cima. Você estende as pernas, separa elas aí na largura do tapetinho, deixa que os pés caiam para fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima, abra um espacinho nas axilas e observe. Estamos agora em Shavasana. Se você ainda não estava de olhos fechados, agora sim você vai permanecer de olhos fechados, prestando atenção no seu corpo, fazendo aquele mesmo caminho que você fez no começo da aula, indo do mais externo para o mais interno, do mais grosseiro para o mais sutil, olhando para si com curiosidade. E assim você consegue fazer uma comparação do corpo no início da aula para o corpo agora, aqui em Shavasana. Depois de ter olhado pelo seu corpo, feito este caminho do mais grosseiro para o mais sutil, você começa a permitir que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão, permitindo que o relaxamento suba lá
dos dedos dos pés, passando pelos pés, pelos tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, virilhas, glúteos, subindo lá pelo abdômen, pela curva da lombar, passando pelas primeiras costelas, até chegar o peito, a parte alta das costas, as escápulas, as clavículas, enfim, os ombros. Permita que ele desça pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e cada um dos dedos das mãos. E também que ele suba pelo pescoço, passando pela garganta e pela curva da cervical, até alcançar a cabeça. E aí você pode relaxar o couro cabeludo, você deixa a testa lisa, as sobrancelhas querem escorregar para as têmporas, as pálpebras se tocam com suavidade, você relaxa maxilar, relaxa a língua e pode até mesmo entreabrir os lábios. Agora sim, com o corpo totalmente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada. Deixe que sua mente passeie por este corpo e fique aqui por alguns instantes.
Aos poucos, você vai adotando respirações mais profundas e lentas. Vai movimentando o seu corpo, fazendo todos os movimentos que ele te pede, até que você possa, devagar, no seu tempo, ir se sentando com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Então, de olhos fechados, você observa a sua respiração. Aos poucos você começa a controlar essa respiração, deixando ela mais longa e compassada, usando um tempo X de inspiração e o dobro deste tempo para a expiração, sem pausas respiratórias por enquanto. Adicione a pausa respiratória entre a inspiração e a expiração. Então, com os pulmões cheios de ar, você vai fechar as narinas e levar o queixo no peito, em Jalandhara. Quando for expirar, solte a chave de pescoço e solte as narinas e expire Jalandhara apenas na pausa respiratória. Você escolhe se sua pausa terá o tempo da inspiração, o tempo da expiração, ou até mesmo o dobro do tempo da expiração. Para completar o pranayama e fazer Surya Bedana,
a respiração solar. Você vai inspirar apenas com a narina direita e na hora de expirar, vai expirar pela narina esquerda. Inspire pela direita, feche as duas, entre em Jalandhara durante a pausa, retorne, expire pela esquerda. Surya Bedana. Após a próxima expiração, você deixa a respiração livre. Mantenha os olhos fechados. Hoje vamos novamente fazer uma meditação no Trayambakam, aquele mantra que eu já passei para vocês. E nós vamos fazer uma meditação em 3 repetições do mantra. Fiquem à vontade para repetir, caso queiram. Se não, apenas escutem e meditem nele. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat. Se você puder e quiser, permaneça aí mais alguns instantes nesse estado meditativo. Se não, nossa aula se encerra por aqui. Namastê! Muito obrigada pela aula de hoje. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para me chamar. Espero que tenham aproveitado e que tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.